vamos voltar aqui para o site, né? O que mais que a gente tem de bacana aqui que vale a pena a gente se aprofundar ou entender um pouco mais, pode nos ajudar, né? Esse documento, o Candidate Handbook, ele é um documento bem interessante, que tem mais detalhes sobre a prova. Então, é um documento mais longo, de 27 páginas, mas tem algumas coisas aqui que são bem interessantes que eu queria falar para vocês. Uma delas é um carinha chamado TMUX, que a gente vai precisar usar na prova. Então aqui está os guidelines, né, do Linux Server Terminal. Então aqui está dando algumas dicas sobre como que você vai usar o Linux Server Terminal que vai ser apresentado para você dentro do ambiente da prova. Mas essa é uma ferramentinha, pessoal, que eu, antes mesmo de começar a estudar para a prova, eu não tinha tido muito contato com ela, até porque eu utilizo o iTerm 2 aqui do Mac e acaba que você não utiliza os terminals multiplexers. Mas eu comecei a usar o TMUX no meu dia a dia, até para me forçar a usar o TMUX dentro das provas. Então vale a pena dar uma estudada no TMUX, como que ele funciona, e quando estiver estudando para a prova, estudar usando o TMUX, para você poder fazer a comunicação com os hosts, né, com os nossos, enfim, dentro do ambiente, ok? Porque você pode carregar o TMUX dentro da console virtual que é apresentada para você. Aqui tem mais informações, aqui estão as linguagens, ó. Os objetivos estão disponíveis em inglês, espanhol, português, japonês e alemão. E também estão disponíveis em chinês. Então temos prova em português. Aqui tem informações sobre score, notificação, quando você passa no exame, se você não passar no exame, o que você pode fazer. Aqui tem o Retake Policy, políticas do exame. Então aqui algumas informações importantes. A sala onde você vai fazer a prova tem que estar em silêncio, tem que ser uma sala privativa e bem iluminada. As janelas não podem ser posicionadas atrás do candidato, então assim, atentem-se a isso, né, no dia da prova, que você não pode ficar de costas para uma janela. Ela pode estar na lateral, mas ela não pode estar atrás de você. Inclusive, essa é uma coisa que eu ainda estou avaliando aqui na minha casa, o local onde eu vou fazer a prova. Vou ter que montar um cantinho aqui para poder fazer a prova, né? Ninguém pode estar presente junto com o candidato na mesma sala. Não é permitido você realizar as provas em locais públicos, ok? Coffee shops, lojas, enfim. E a mesa na qual você vai fazer a prova, ela tem que estar limpa, não pode ter nenhum tipo de eletrônico, nenhum tipo de bloco de notas, caneta, absolutamente nada. Aqui tem algumas regras de conduta, né, durante o exame. Então o candidato tem que ler e aceitar as regras de conduta. Tem algumas coisas que você não pode fazer. Você não pode, por exemplo, levantar da sua mesa sem avisar o próprio que você vai fazer uma pausa. E sempre lembrando que as pausas, elas continuam contando, o timer ele continua ligado quando você vai fazer a pausa. A pausa é para avisar o próprio que você levantou para ir ao banheiro ou pegar enfim, para ir ao banheiro, principalmente porque você não pode também, ou beber uma água, mas você não pode ter água, nem café, nem nada em cima da mesa, ok? Candidatos não podem ter nenhum tipo de eletrônico, relógio, enfim, fones de ouvido. Então é isso. Aqui o candidato só pode rodar uma aplicação, que é o Chrome ou o Chromium, né? São os dois navegadores que são autorizados para a prova. Isso aqui é interessante, pessoal. O candidato não tem permissão de ficar olhando ao léu, né? O candidato não pode fazer barulhos excessivos, repetitivos, né? Por exemplo, existem pessoas que têm alguns tiques ou ficam movimentando a mão, enfim. No momento da prova a gente está um pouco mais nervoso, então a gente tem que tomar cuidado com os nossos tiques aí e evitar isso, né?
também não podemos cobrir a boca e o rosto quando estiver fazendo a prova. Então, sempre adotando uma postura onde você esteja sentado, com a mão no teclado, e evitar alguns tipos de gestos, né? Aqui ele está dizendo que os candidatos devem cumprir com todos os requests, né, do Proctor. Então, se o Proctor pede para, por exemplo, você parar de fazer um barulho, você está fazendo um tique, você tem que parar, né? Porque o Proctor ele pode cancelar a sua prova, né? Aqui embaixo você tem mais informações do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Então esse é um documento bacana, vale a pena dar uma estudada. Não achei esse documento em português, ele está em inglês.